Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada. E me siga nas outras redes sociais, pois lá eu posto vídeo todos os dias. E não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito aqui no canal, então chega de enrolação e bora pro caso de hoje. Albert Fish nasceu em 19 de maio de 1870 em Washington. Ele vinha de uma família onde muitos parentes tinham problemas mentais. Ele tinha um tio que era um fanático religioso e o pai do Albert era 43 anos mais velho que a mãe dele. Quando Albert tinha 5 anos de idade, o seu pai acabou falecendo de um ataque cardíaco. A mãe do Albert não tinha condições de criar ele, então acabou deixando ele em um orfanato. Nesse orfanato, o Albert era agredido todos os dias. Todas as crianças desse orfanato eram punidas de forma cruéis. Depois de um tempo que estava acontecendo tudo isso, o Albert começou a gostar de ser agredido. Ele começou a sentir prazer em sentir dor. Quando o Albert tinha apenas 7 anos de idade, a sua mãe já estava com uma condição melhor, então ela foi tirar ele do orfanato. Aos 9 anos de idade, ele acabou caindo de uma árvore e batendo a cabeça. Essa queda fez com que ele tivesse várias dores de cabeça ao longo dos anos. Ele gostava muito de frequentar casas de banho, pois ele gostava de ficar olhando os rapazes nus. Quando Albert tinha apenas 12 anos de idade, ele começou um relacionamento com um rapaz que trabalhava no telégrafo. O relacionamento dos dois era um pouco estranho. Depois que eles tinham as relações sexuais, eles bebiam a urina um do outro e comiam as fezes. Em 1898, a mãe do Albert resolveu que ele tinha que se casar, então ela arrumou uma mulher 14 anos mais nova que ele. Eles acabaram se casando e um tempo depois eles se mudaram para Nova York e tiveram 6 filhos. Depois de um tempo que ele estava morando em Nova York, ele começou a ter várias relações com vários homens. Ele tinha muitas relações sadomasoquistas, pois ele gostava muito de sentir dor. Ele começou a trabalhar como pintor e com esse trabalho ele começou a molestar crianças menores de 6 anos de idade. Um dos homens que o Albert se relacionava acabou levando ele para um museu de cera e nesse museu ele ficou fascinado pelo órgão masculino. Ele começou a desenvolver um interesse por castração e canibalismo. O Albert acabou tendo um relacionamento com um homem que sofria com alguns problemas mentais e durante a relação sexual dos dois, o Albert tentou castrar o homem. Só que esse homem acabou se assustando e acabou fugindo. Em 1903, o Albert acabou sendo preso por desfalque e na prisão ele começou a ter muitas relações sexuais com outros presos. Depois que ele saiu da prisão, a sua esposa acabou abandonando ele junto com os filhos e fugiu com outro homem. Depois disso, o Albert piorou muito e ele começou a atacar crianças. O Albert começou a frequentar muitos bordéis e nesses bordéis ele pedia para ser chicoteado e agredido. Ele praticava o sadomasoquismo, ele começou a bater nele mesmo com chicotes. Ele pedia para os filhos que batessem nele, ele enfiava agulhas no seu órgão genital, ele colocava elas tão profundas que ele não conseguia tirar, tinha mais de 27 agulhas enfiadas nele. Nessa época, muitas crianças começaram a desaparecer. O Albert acabava sequestrando essas crianças, abusava delas e depois torturava. Em 1927, um garotinho de 4 anos de idade chamado Billy foi sequestrado. Um outro garoto que acabou vendo tudo disse para os seus pais que o Billy tinha sido levado pelo bicho-papão. O Albert acabou abusando e torturando o Billy até a morte. Ele acabou drenando o sangue do corpo dele e bebeu. Em seguida, ele cortou o corpo em vários pedaços e cozinhou e depois comeu. Em 1928, um homem chamado Edward Butt acabou colocando um anúncio no jornal dizendo que estava procurando um emprego. O Albert acabou respondendo esse anúncio e no dia seguinte ele acabou indo até a casa da família Butt. Chegando lá, ele falou para a família que ele era um fazendeiro e que ele iria levar o Edward para trabalhar para ele.
Mas tudo mudou quando o Albert acabou vendo a Grace Butt, a irmã mais nova do Edward, de apenas 10 anos de idade. Ele falou para a família que antes de levar o Edward para sua fazenda, ele tinha que ir em um aniversário da sua sobrinha. E ele falou que queria levar a Grace, pois ela ia se divertir muito e ia brincar com outras crianças. A família ficou um pouquinho desconfiada, mas acabou deixando ele levar a Grace e os dois saíram juntos. As horas foram passando e nada da Grace vir para casa, então a família começou a ficar muito preocupado. Eles foram até o endereço que o Albert tinha dado para eles, mas chegando lá eles não encontraram nada, pois o endereço era falso. Os dias foram se passando, os policiais não conseguiam achar o Albert, não tinha nenhuma pista. Um homem acabou sendo preso, mas foi solto, pois não tinha provas contra eles. E anos se passaram e não tinha sinal do Albert e nem da Grace. Em 1934, uma carta anônima foi enviada para a família Butt, e nessa carta o Albert acabou descrevendo e dizendo tudo o que ele tinha feito com a Grace. Na carta dizia que ele levou ela até uma casa vazia, pediu para ela colher flores no jardim e disse que ia se arrumar para poder ir na festa. Ele foi até o andar de cima, tirou todas as suas roupas e chamou a Grace e se escondeu no armário até ela chegar no quarto. Quando ela viu ele nu, ela começou a gritar e chorar, e tentou correr, mas ele agarrou ela e começou a enforcar ela até a morte. Depois ele cortou ela em pedaços, cozinhou e comeu. Nessa carta ele descreveu como ele cortou o corpo, como ele cozinhou e o sabor que tinha essa carne. E no final da carta ele disse que ele não tinha abusado dela. Conseguiram encontrar o Albert e ele foi preso. No dia 11 de março de 1935 começou o julgamento. Ele acabou confessando tudo e alegou insanidade. Ele disse que ouvia a voz de Deus e que dizia que era para ele matar crianças. Ele acabou sendo condenado à pena de morte. No dia 16 de janeiro de 1936, ele foi executado na cadeira elétrica. E antes dele ser executado, ele disse que estava muito feliz, pois ele iria adorar sentir essa dor. E o caso de hoje, ele é perturbador. Na minha opinião, o Albert é totalmente insano. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do caso de hoje e a gente se vê em um próximo vídeo.